gente? Tudo bom? Eu estava tentando entrar e o negócio não estava indo. Não estava indo. Vamos lá, bora, bora. Enviando aqui para todo mundo. Bom dia, Eli. Bom dia, Wendy, suas lindas, maravilhosas. Tô aqui enviando a live, gente. Só um minuto. Se vocês quiserem enviar também para as pessoas aí, fiquem à vontade. Hoje será a nossa última live da semana. Bora lá ouvir a Deus juntas. Bom dia, Denise. Tudo bom? Ui. Bom, gente, bom. Pera aí. Ai, Jesus. Deixa eu colocar esse aqui. Bom dia, bom dia. Vai apertando o coraçãozinho aí, gente. Por favor, aperta esse coração. Vou colocar aqui o nome da live. Oh, meu Deus, deixa eu ver qual que era o nome, gente. O nome da live de hoje é O Sofrimento Faz Você Amadurecer. Gente, a Wendy já acorda animadona, gente. Isso aí, Wendy, assim que eu gosto. Bom dia, Manheca. Bom dia, Marcos. Vamos orar então, gente. Senhor, muito obrigada por esse dia, papai. Obrigada por mais uma oportunidade de vivermos, de desfrutarmos do seu amor nessa terra, de crescermos em ti, Pai, de aprendermos a acessar todos os tesouros que o Senhor tem para nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que nesse momento, nessa live, nesses minutos que vamos passar aqui juntos, eu peço que o Senhor use a minha vida, Pai, que a sua presença ela seja manifesta de uma forma livre, de uma forma eficaz também no nosso meio, e que o Senhor me use poderosamente para transmitir a mensagem do Senhor, tanto para mim, quanto para as pessoas que estarão ouvindo, Deus, essa live. Em nome de Jesus, eu quero realmente render tudo que tenho, tudo que sou diante do seu altar, para que a sua vontade prevaleça e o seu poder possa se manifestar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Magali, que saudade, amiga. Tudo bom contigo? Que saudade de ver você por aqui. Gente, vamos lá então. A musiquinha tá bem baixinha aqui porque... Deixa eu aumentar um pouquinho. Hoje vai ser a última live, né? Que eu vou falar essa semana. Na verdade, também acho que vai ser a última live sobre esse meu testemunho do pé. E vou buscar a direção de Deus aí pra quando a gente continua a próxima temporada, tá? Por enquanto não tem nenhum discernimento disso ainda. E eu falei pra vocês durante todas essas... A gente vai pra 7ª live, né? Durante todas essas 6 lives até agora, eu falei muito pra vocês sobre o sofrimento que eu tive, sabe? Em todo esse processo de cura do pé, que demorou muitos anos. E eu falei na live passada que eu tive uma visão, que Deus revelou, trouxe uma visão para uma amiga minha que compartilhou comigo, e essa visão, ela me deu forças para eu prosseguir um pouco mais, porque eu já tava assim, desfalecendo da fé, né? E depois dessa visão, gente, meu pé já tava tipo assim, quase ok, quase. Eu tava andando já, eu consegui ir na maioria dos lugares que eu queria,
um dia ou outro o João tinha que ainda me carregar nas costas, um dia ou outro ainda eu tinha que usar uma cadeira de roda pra ir em algum lugar, dependendo o tanto que a gente ia andar. Mas assim, eu já tava ficando bem emocionalmente falando em relação ao meu pé, porque eu já conseguia ir pelo menos na maioria dos lugares que eu queria, entendeu? Tipo assim, se eu queria ir no mercado, eu analisava como que tava o meu pé naquele dia, se tava bem, se não tava. E se tivesse bem, eu pegava o calçado mais de boa que eu tinha e ia pro mercado. Nessa época, gente, eu tava assim, zero estilo, zero estilo. Eu não tava nem aí se o sapato que eu tava usando tava combinando com a roupa que eu tava, se tava super frio e eu tava andando de chinelo, eu não tava nem aí. Porque pra mim o que mais importava era andar. Então se as pessoas iam olhar pra mim e falar, nossa, que brega, nossa, tá nada a ver o que você tá fazendo com o seu sapato, com sua roupa, não tava nem aí, porque eu precisava andar e pra mim aquela conquista era maravilhosa. Então, eu meio que tava chegando numa zona de conforto no meu processo de cura. Porque eu já tava assim, eu não tava curada 100%, mas eu tava ok pra mim. Eu não tava usando sapato fechado nessa época ainda, tá? Então já fazia 2 anos que eu tava assim só de chinelinho, rasteirinha, às vezes andava descalço, porque eu adorava andar descalço. Mas sapato fechado ainda não. Então, gente, era até engraçado. Às vezes eu ia pra escola trabalhar e tava aquele frio, aquele frio, aquele frio. E eu ia, tipo assim, 3 blusas, 2 calças e uma rasteirinha no pé. Tipo, era bem incoerente, mas era o que me deixava andar. E aí eu levava pra ficar dentro da sala de aula uma meia, porque o frio também prejudicava meu pé. Mas eu não podia usar sapato fechado, não conseguia. Então eu ia de rasteirinha, aí chegava lá na sala de aula, eu colocava uma meia. E ficava de meia. Era bem assim, bem linda, maravilhosa. Mas, igual eu falei, eu não ligava. E a visão a gente recebeu no final de 2017. O ano de 2018 foi um ano bem conturbado pra gente, bastante coisa aconteceu na nossa vida. E foi o ano que a gente orou muito e decidiu que a gente ia ir pra Itália. E quando a gente decidiu que a gente ia ir pra Itália, a gente foi muito rápido, assim, porque a gente sentiu, os dois, eu e o João, sentimos no coração a mesma coisa, então a gente entendeu que era de Deus, porque os dois sentiram a mesma coisa, assim, tipo, é isso e ponto, vamos fazer o que for preciso pra isso. E aí, eu lembro que a gente decidiu em julho. A gente decidiu em junho. Em julho, a gente já tava vendendo tudo da nossa casa. Tudo que a gente tinha em casa, a gente vendeu. Inclusive uma mesa maravilhosa, que fazia 2 meses que a gente tinha comprado. A mesa dos sonhos, sabe? Aquele móvel dos sonhos, assim, que você fala, meu Deus, como eu queria uma coisa assim dentro da minha casa. Era a minha mesa dos sonhos, eu vendi. Até hoje. Mas Deus vai restaurar, já restaurou uma mesa bem linda. Glória a Deus. Mas enfim, a gente vendeu tudo. E fomos morar na casa do meu pai e da minha mãe. Porque a gente precisava economizar muito dinheiro. Porque a gente não queria fazer o processo de tirar a cidadania italiana do João pelo Brasil. Porque pelo Brasil demora anos, demora muito tempo. E a gente tinha entendido que, tipo assim, a gente precisa morar na Itália. Então o mais rápido possível. E aí o João, com toda a habilidade dele, que eu acredito que Deus o deu também naquela época, ele conseguiu todos os documentos sozinho, tipo, pesquisando na internet, entrando em milhares de sites. Conseguiu tudo sozinho, resumindo tudo. E a gente morando na casa dos meus pais. Que era uma casa grande na época, graças a Deus, assim, tinha bastante espaço pra nós. A gente decidiu morar lá e tal. E aí, isso foi em julho, agosto de 2018. Em fevereiro de 2019, o João já estava indo. Então, tipo, foi muito rápido. Até a gente descobrir todos os documentos, juntar todo o dinheiro e o João ir lá pra Itália mesmo pra terminar o processo, né? Resumindo, gente, em janeiro de 2019, eu fiquei sabendo que provavelmente em julho eu ia morar na Itália. Como que uma pessoa dessa vai morar na Itália sem usar sapato fechado? Sem andar muitos lugares, assim, sem conseguir andar muito tempo e sem usar sapato fechado. No frio italiano, no frio europeu. Não tinha como, né? Então é como se eu tivesse um grande desafio aí. Deus me colocou num grande desafio de, em 6 meses, voltar a usar sapato fechado. Então eu fui atrás de uma fisioterapeuta que me ajudasse, ou um fisioterapeuta que me ajudasse, porque o meu fisioterapeuta estava no Canadá e depois que ele voltou do Canadá, ele nem quis saber mais de mim. Então eu fui atrás de uma e foi muito de Deus. Deus colocou a vida da Karina no meu caminho. Eu sou eternamente grata pela vida dessa mulher de Deus, porque além de ser uma excelente fisioterapeuta, que é humana, que ouve o que o paciente está falando,
ela foi e ainda é a minha discipuladora por muito tempo, assim, muitos momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita angústia. Porque, gente, por mais que eu estivesse super feliz que a gente ia morar em outro país e as coisas estavam fluindo, eu estava com muito medo, com muito medo. Porque eu não conseguia me imaginar, por exemplo, colocando uma bota, eu não conseguia me imaginar colocando um tênis, eu não conseguia me imaginar, fazia quase 3 anos que eu não usava isso. E só de pensar em usar, meu pé já senti um negócio assim, sabe? Então foi um desafio muito, muito, muito grande pra mim. E muitas vezes, foi ali que eu percebi que eu tava na minha zona de conforto no meu processo de cura. Porque, igual eu falei, por mais que eu não tivesse curada, eu tava tipo assim, tá ok pra mim já assim, sabe? Eu não preciso ser tipo, 100% curada. Eu não preciso colocar um sapato fechado na minha vida. Eu posso aprender a lidar com isso, aprender a viver sem. E quando a gente pensou em mudar pra Itália, não tinha como eu pensar nisso mais, sabe? Eu tinha que aprender a voltar a usar sapato fechado. Passasse pelo que eu tivesse que passar na fisioterapia, nos exercícios, enfim. E pra mim, na época, a fisioterapia ainda era muito sofrida, porque por mais que eram movimentos muito específicos, assim, né, uma fisioterapia muito específica, mas gente, quando você tá com hipersensibilidade em uma região, a última coisa que você quer é que mexa ali, a última coisa. Só que quando você vai fazer uma fisioterapia para estimular essa área, para estimular, você precisa mexer nessa área de diversas formas, com diversos estímulos diferentes. Então, assim, era muito sofrido para mim essa fisioterapia nessa época. E eu só tava fazendo mesmo porque a gente ia pra Itália. Porque se a gente não fosse, eu acho que eu não, assim, persistiria muito, sabe? E às vezes acontece isso na nossa vida, sabe? Às vezes a gente chegou numa situação que não está boa pra nós, sabe? A gente não tá legal, mas, tipo, tá ok. A gente não quer muito que as pessoas fiquem mexendo naquela área, a gente não quer que Deus mexa naquela área na nossa vida. Tá ok do jeito que tá, não tá legal, mas eu não quero. Tipo assim, eu consigo viver com isso desse jeito? Eu consigo viver com essa questão mal resolvida dentro de mim desse jeito? E muitas vezes Deus, ele coloca situações na nossa vida, desafios na nossa vida, para que a gente possa realmente ser curado, para que a gente possa fechar esse ciclo que ainda tá aberto na nossa vida. E muitas vezes a gente reluta contra isso, porque se a gente tá na zona de conforto de uma coisa, por mais que essa coisa não esteja resolvida, mas é muito difícil a gente querer sair disso. É muito difícil a gente querer enfrentar esse desafio. É muito difícil a gente querer dar esse passo de melhorar, sabe? De crescer, de se desenvolver, porque vai gerar em nós sofrimento, porque vai gerar em nós mexer numa ferida, sabe? E Deus, ele não quer que você viva com feridas abertas. Deus, ele não quer que você viva com feridas semi-curadas, né? Com feridas que dá pra você sobreviver com essa ferida, dá pra você seguir a vida com essa ferida. Não, Deus quer tratar a sua ferida, curar e fechar. Ele quer que ela se torne simplesmente uma cicatriz, né? Ele não quer que ela fique ainda ali, que você olhe e tá doendo, mas tudo bem, dá pra eu seguir em frente com isso. Não, Deus quer te tratar 100%, porque cicatriz, a gente olha pra ela, a gente mexe nela e ela não dói. A gente só tem a lembrança ali de todo o sofrimento, de tudo que aconteceu, mas ela não dói, ela marca, mas ela não dói mais. E quando você ainda tá com a ferida que não foi fechada 100%, quando você olha pra ela dói, quando você lembra dela dói. É uma coisa que sabe, não tá curado ainda. E é dessa maneira que Deus não quer que você permaneça, sem estar 100% curado. Mas às vezes, para nós sermos curados, a gente precisa de um novo processo de sofrimento ainda na nossa vida, né? A gente ainda precisa passar por desafios na nossa vida para que a gente seja curado. Na palavra de Deus fala lá em Hebreus 5, do 7 ao 14, vou ler para vocês, tá? Tá falando sobre Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Então lembra lá do Getsemane, né? Jesus sofrendo e chorando e suando sangue, sofrimento profundo, intenso, porque ele sabia o que o esperava, o sofrimento que o esperava de morte de cruz. E ele também sabia que Deus poderia o livrar dessa morte de cruz. Mas ao mesmo tempo ali ele sabia que ele era necessário ele passar por isso. Então ele estava
numa encruzilhada, porque ele também era humano, então a parte humana dele, tipo, não quero sofrer, não quero passar por tudo isso. Mas também a parte dele que era divina, que era espiritual, falando, você sabe o quanto isso é necessário para que a humanidade seja salva. Então ele tava naquele momento ali, sofreu, suplicando, chorando. Mas mesmo assim ele sabia que ele precisava passar por aquele sofrimento. Então ele clamou em alta voz com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, se o próprio Jesus, sendo filho de Deus e tendo essa identidade totalmente firmada na vida dele, ele não tinha dúvidas disso, porque ele veio, né, do próprio Deus. Mas se ele, a Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, o que dirá de nós? O que dirá de nós? A gente também precisa aprender a obedecer por meio daquilo que a gente sofre. Então a gente precisa parar de evitar o sofrimento nas nossas vidas em alguns momentos, sabe? Porque aquele sofrimento vai nos levar a obedecer e vai nos levar a crescer e a amadurecer. Então parece não, quanto mais você evita passar por algo que você sabe que você precisa passar, mais demorado você vai, tipo assim, você vai demorar mais pra aprender e mais pra ser livre daquilo. Você vai demorar mais pra ser curado naquilo, sabe? Pra ser liberto daquilo. Você pensa, se Jesus ficasse enrolando pra ir pra cruz, ele já sabia que ele tinha que ir, ele já sabia que a hora tinha chegado. Imagina se ele desse uma de louco e começasse a fugir dos guardas. Começasse a fugir de todo mundo. Isso não ia impedir que ele tivesse que passar pela cruz, porque foi pra isso que ele veio, mas ia, assim, o sofrimento dele, sabe, ia ficar cada vez maior, cada vez mais demorado pra acontecer. Então, às vezes é assim, às vezes a gente tá fugindo da nossa própria cruz, daquilo que a gente precisa carregar, daquilo que a gente precisa suportar. Mas depois da cruz, gente, olha o presente que Jesus ganhou. Meu Deus do céu, ele foi exaltado na mais alta posição em toda a terra. O nome dele está acima de todo nome, todo joelho vai se dobrar e confessar o nome dele. Ele é o todo, assim, ele é o vitorioso, ele é o rei dos reis. Então, assim, ele tem um triunfo hoje que é infinitamente maior do que o sofrimento que ele teve na cruz. E o sofrimento foi muito grande. O sofrimento foi realmente pesado, mas o triunfo dele nem se compara, nem se compara. Nas nossas vidas é basicamente assim. Não tô falando que a gente é Jesus, não tô falando isso. Apesar de nós sermos cristãos, pequenos cristos nessa terra. Mas o que eu tô falando é que muitas vezes a gente tá fugindo do sofrimento, mas a gente não tá entendendo o que vai vir depois desse sofrimento. A gente não tá entendendo a grandiosidade que virá depois da gente superar tudo isso, depois da gente passar por tudo isso. E muitas vezes você tá sofrendo, tá fugindo do sofrimento, mas você não tá entendendo o que você vai ganhar depois de tudo isso. O que você vai adquirir depois de tudo isso. Depois, quando eu me permiti passar por esse processo, Deus trouxe uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi a Karina, pra me ajudar nessa fisioterapia, né, a passar por esse tempo todo, e muito sofrimento ali na fisioterapia, tá, Bárbara, agora você vai tentar colocar o sapato fechado. Só de falar isso eu já tinha calafrio. Beleza, vou tentar. E daí você vai tentar andar dentro de casa de sapato fechado. Gente, eu não tô mentindo pra você. Era eu colocar o sapato, eu tirava. Eu colocava, eu tirava. Porque era insuportável ter o meu pé dentro de um sapato. Insuportável, era terrível. E eu chorava e falava, Deus, eu preciso usar sapato até julho. Eu preciso usar sapato. Não só usar, andar de sapato por um bom tempo. Conseguir ficar com ele no pé andando por um bom tempo. E aí eu ia, mais uma tentativa, andava 2 passinhos, tirava, chorava. Foi assim, um momento muito complicado mesmo. Graças a Deus pela vida da Karina na minha vida, porque ela me entendia, ela me impulsionava, ela me pressionava, porque ela sabia que eu precisava daquilo, mas ela também me entendia nesse sofrimento. E em boa parte desse tempo, o João estava na Itália, né? Então, enquanto ele estava lá na Itália, eu estava aqui, passando por esse processo de sofrer ali, de colocar esse sapato, tirar esse sapato, colocar esse sapato, tirar esse sapato. E quando chegou próximo de abril, eu já tava conseguindo melhor colocar o sapato. Mas o que aconteceu? Quando chegou perto de abril, a gente já tinha entendido que a gente não ia mais pra Itália. Então, assim, entendido de Deus mesmo, tá, gente? E essa questão também de ir pra Itália e tirar a cidadania também foi de Deus, e a gente tem plena convicção disso. De que isso vai reverter pra frutos algum dia, vai reverter pra um benefício na nossa família algum dia.
E a gente não se arrepende em nada de ter, tipo assim, vendido tudo. E o João ter ido pra Itália, tirado a cidadania, voltado, a gente começado tudo do zero de novo, comprado todos os móveis, tudo de novo. A gente não se arrepende disso, mas nesse processo específico do meu pé, eu vi como, hoje eu vejo, como um impulsionar de Deus pra mim. Porque como eu falei pra vocês, se eu não tivesse essa Itália aí no meio, tipo, preciso ir pra Itália, preciso andar de sapato fechado, eu não teria ido atrás disso. Talvez até hoje eu não estaria andando de sapato fechado, porque não teria uma necessidade muito grande disso acontecer na minha vida. E eu não estaria, sabe, indo atrás disso, de sofrer, passar por uma fisioterapia, sofrer de novo e tal. Mas hoje eu sou muito grata a Deus por isso. Porque hoje eu ando de sapato fechado. Hoje eu consigo ir numa loja e pensar, nossa, esse aqui eu acho que dá pra eu comprar. Porque antes eu pulava essa parte de bota, de tênis, de tudo. Pulava, nem cogitava a possibilidade. Hoje já tenho sapatos fechados ali, tênis ali. Tanto que teve uma vez que o João foi comigo na Usaflex, que a princípio era um dos únicos sapatos que eu tava conseguindo usar. E a gente comprou 5 tênis, meu Deus do céu. Eu saí de lá e falei, nunca me senti tão rica na vida. Parcelamos, né, todas as vezes possíveis. Mas eu saí de lá com 5 sapatos fechados. Falei, meu Deus, é muito de Deus mesmo. Enfim, o que eu quero trazer pra vocês hoje nesse sentido, então, é isso. A primeira parte, né, depois tem a segunda. É isso. A gente precisa entender que muitas vezes a gente tá evitando um sofrimento que nos é necessário para que a gente alcance lugares maiores, para que a gente amadureça e consiga viver coisas maiores. E agora chega na outra parte que eu quero falar. Porque, gente, muitas vezes quando a gente evita amadurecer e crescer, a gente fica ainda sendo alimentado pelo leitinho espiritual. A gente fica ainda sendo... como que eu posso dizer? Sendo dependente do leitinho espiritual. E a gente sabe que Deus não tem só o leite espiritual pra gente. Ele tem muito mais e Ele quer que a gente tenha muito mais. Só que leite, normalmente é bebê que se alimenta de leite. E normalmente, bebê que se alimenta de leite precisa que um adulto, que uma outra pessoa prepare esse leite pra ele, né? Então ele é dependente. Enquanto nós estamos nessa dependência, assim, de tipo assim, de uma outra pessoa vir e falar pra mim o que eu devo fazer da minha vida, de uma outra pessoa vir e falar pra mim uma palavra de Deus, de uma outra pessoa vir e falar pra mim uma verdade, sabe, que vai me libertar, que vai abrir os meus olhos. Enquanto você ficar dependendo disso, você vai continuar estando no leitinho espiritual. O que Deus tem pra você é uma vida de maturidade, e uma maturidade tão profunda que o próprio Deus revela as coisas pra você. Que você não precise mais que fulano, ouvir ciclano, ouvir beltrano, para que você tenha uma palavra forte de Deus e um direcionamento. A vontade de Deus para você é que você receba a revelação diretamente dele. Que você receba a visão e o direcionar diretamente dele, vindo do alto. Só que para isso, você precisa desenvolver uma maturidade com Deus, uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. E nada melhor do que experiências de sofrimento, não de sofrimento, eu tô falando que a gente ama o sofrimento, mas sabe experiências que você é desafiado com todo o seu ser e você mergulha nessa experiência? Nada como isso para te fazer se aproximar de Deus. Porque como eu falei para vocês lá no começo, teve muitos momentos que eu me sentia sozinha, que eu me sentia incompreendida. E eu sei que vai ter momentos que eu vou passar por isso de novo. Por quê? Para eu entender de novo que o próprio Deus me basta. Para eu entender de novo que Deus, eu e a palavra dele são suficientes para que eu passe por todos os desertos da minha vida. Claro que Deus, ele é muito bom e muitas vezes ele vai trazer pessoas do seu lado que vão te entender, que vão te compreender, que vão te tomar pela mão, que vão caminhar junto com você. Mas não é assim para a vida inteira. O prazer de Deus é que seja você e ele caminhando e ele falando diretamente com você, ao seu coração, você ouvindo claramente, entendendo claramente e andando e caminhando na palavra que o próprio Deus te dá. Não a palavra que outros te dão, sabe? Que outras pessoas te ensinam, que outras pessoas te levam. Gente, entenda de novo, isso é muito bom, isso é necessário. A gente precisa de pessoas que muitas vezes vão nos dar uma palavra que às vezes a gente não tá entendendo mesmo. Só que você entende que existe um nível mais profundo, que existe um nível maior, que é o nível que Deus quer te levar, de uma maturidade maior, de um entendimento maior, e que às vezes você não tá chegando nessa maturidade, nesse relacionamento maior com Deus, porque você mesmo não tá se permitindo
mergulhar nesse processo, mergulhar nesse desafio que ele está colocando na sua frente, mergulhar nesse crescimento, porque você tá com medo, porque você tá com medo de sofrer, porque você tá com medo que vai doer, porque você tá com medo que vai machucar, mas você não tá entendendo que na verdade você vai entrar em tudo isso pra fechar essa ferida aí de uma vez por todas, pra sarar esse machucado aí de uma vez por todas, pra que ele finalmente se torne só uma cicatriz, né? Então a gente precisa mergulhar nesse nível de profundidade maior. Então eu vou ler uma parte aqui de Hebreus também pra gente concluir essa segunda parte do ensinamento que Deus colocou no meu coração. Continue em Hebreus, a gente leu Hebreus 5, do 7 ao 8, agora a gente vai ler Hebreus 5, do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Isso aqui, gente, é o mais claro que água cristalina, isso aqui. Então, quando a gente se torna lento para aprender, que é quando a gente fica procrastinando coisas que a gente sabe que a gente precisa passar, que é quando a gente fica com a cabeça dura para entender o que Deus está falando para nós de diversas formas, sabe? Quando a gente fica relutante de se lançar no processo que Deus tá abrindo aí diante da nossa vida, quando a gente fica relutante em perdoar, quando a gente fica relutante em ouvir ao Senhor, quando a gente fica relutante em entender que muitas coisas a responsabilidade é nossa sim, e a gente tem que parar de jogar a responsabilidade nas costas dos outros. Quando a gente fica relutante nessas coisas, a gente fica lento para aprender e a gente fica criança espiritual ainda. A gente fica precisando de leitinho ainda e a gente não vai de uma vez por toda pro alimento sólido, sabe? Então, tá na hora da gente parar com isso, sabe? Tá na hora da gente parar com as criancices, tá na hora da gente parar com... eu quero eu quero ouvir fulano porque fulano vai me dar uma palavra de direcionamento. Eu quero ouvir ciclano porque ciclano sempre fala coisas de Deus pra mim. Isso é maravilhoso, mas você entende que existe algo muito maior que isso? O próprio Deus falando diretamente com você, o próprio Deus te instruindo na palavra dele. Às vezes você tá criança ainda porque você tá com preguiça de abrir a palavra de Deus e ler. Você tá com preguiça de reservar um tempo pra você com Deus. E aí esse tempo que você reserva, você vai ouvir alguém. Esse tempo que você reserva, você vai só ouvir louvor. É muito além disso. É uma busca mais profunda, é uma busca mais íntima para um processo maior que Deus tem na sua vida. Então, às vezes, você tá por anos aí patinando, porque você não se entregou realmente àquilo que você já sabe que você tem que fazer em Deus. Que é mergulhar numa intimidade profunda, mergulhar num processo profundo. Deixar coisas que você não quer deixar, largar coisas que você não quer largar. Deixa eu ler o que a gente falou aqui. Verdade, amigo, o sofrimento é necessário para nos preparar para o que Deus tem de melhor para nós. Sim, gente, porque inclusive é um mistério bem, bem grande, né? Jesus, ele veio pra Terra, né, em forma de homem, nasceu. E aí a gente sabe sobre a vida de Jesus mais ou menos até os 12 anos ali, né? Que ele tá ali no meio, no templo, com os mestres da lei, ensinando os mestres da lei e tudo mais, pode pegar. E tudo mais, mas depois disso a gente não tem mais nada de Jesus dos 12 anos até os 30 anos. Então você pensa o quanto de vida tem aí dos 12 aos 30 anos, você pensa tudo que Jesus passou. Eu tenho certeza absoluta que não foi mamão com açúcar a vida dele dos 12 aos 30 anos. Porque se tivesse sido uma vida, tipo assim, muito zen, muito, sabe, doce, sem nenhum problema, gente, ele não seria o Jesus dos 30 anos preparado para o sofrimento grandioso que ele ia ter que viver. Então, com certeza, ele viveu nesse meio tempo muito sofrimento. Inclusive, aqui quando a gente lê, que a gente leu lá, ó, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Ou seja, durante os seus dias de vida na terra, não fala dos seus 30 aos seus 33 anos de ministério, Jesus sofreu e orou e suplicou. Não, fala durante os seus dias de vida na terra. Então, com certeza,
misteriosamente, né, a Bíblia não fala, mas com certeza durante os 12 aos 30 anos de Jesus ele sofreu muito. Ele foi aperfeiçoado em sofrimento, porque, gente, ele tinha que estar preparado dos 30 anos aos 33 para simplesmente obedecer, 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 obedecer. E a palavra fala que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então, com certeza, nesses anos, ele passou por sofrimentos e aí ele foi aprendendo que ele tinha que obedecer, que era o propósito de vida dele obedecer à morte de cruz. Então, que dirá de nós? A gente também precisa aprender a obedecer muitas vezes por meio do sofrimento. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer e você não quer fazer porque você sabe que vai doer. Mas, poxa, a gente só faz o que a gente quer? Não, a gente precisa fazer o que a gente não quer também pra gente crescer, pra gente virar gente, pra gente aprender que as coisas não são sempre como a gente quer e tá tudo bem, porque isso faz a gente crescer, isso faz a gente aprender, isso faz a gente amadurecer e atingir níveis maiores, porque, gente, tem fases, tem coisas, tem bênçãos que são somente pros adultos. Quando a gente é criança, tem muita coisa ainda que a gente não consegue desfrutar, que a gente fala, meu Deus, só o adulto pode fazer, né? Quantas coisas a gente não fala, tipo assim, eu quero chegar aos 18 anos logo pra me tornar adulto, pra fazer um monte de coisa que hoje eu quero fazer e não posso porque sou de menor. Quantas coisas, né? E é a mesma coisa, às vezes você tá experimentando as coisas de criança, reclamando porque não tá vivendo as coisas de adulto ainda. Mas você não se permite ser adulto, você não se permite passar pra fase adulta. Aí não dá, né? Aí não tem como você experimentar mesmo. Tem coisas que Deus só vai te dar, só vai te proporcionar viver, só vai te proporcionar alcançar quando você tiver a maturidade suficiente para alcançar. E você tá reclamando que você não tá alcançando aquilo ainda, não tá vivendo aquilo ainda, mas ao mesmo tempo você não tá se permitindo se tornar um adulto no mundo espiritual, no alimento espiritual que Deus quer te dar, né? Fez sentido, gente, o que eu quis falar? O que Deus falou comigo, o que Deus falou com vocês, o que Deus falou conosco? Fez sentido aí pra vocês? Amém, irmãos? Então é isso, gente, que eu tinha pra falar hoje. Acredito que se encerra esse ciclo de lives aí. Eu vivi muita coisa em Deus de 2019 pra cá, mas 2019 foi o ano que eu voltei a andar de sapato fechado, com a glória de Deus. 2020 foi o ano que eu colhi alguns frutos de tudo isso, foi um ano incrível, foi um ano incrível, o ano de 2020. Incrível, 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 mesmo com a pandemia e tudo mais. Mas realmente foi um ano que eu vi muitas coisas que eu sofri darem fruto, sabe? Em 2021 tô vendo de uma outra forma ainda mais absurda as coisas acontecerem. Então, vale a pena, sabe? Vale muito a pena se entregar aos processos de Deus. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ama, assim, presentear os seus filhos. Ele é um Deus que ama ver os desejos dos corações dos seus filhos sendo realizados. Mas ele, por ser um Deus de amor, ele não dá tudo que a gente quer na hora que a gente quer. A gente precisa muitas vezes passar por alguns processos, crescer, entender algumas coisas para que ele possa nos dar certas coisas, certos presentes que ele tem e que ele tem prazer de nos dar, sabe? Então, vale muito a pena, muito, muito a pena. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. O meu pé está 100% sim, porque hoje eu consigo usar sapato, hoje eu consigo ir onde eu quero. Às vezes tem um pouquinho aí de sensibilidade, às vezes tem um pouquinho de agitação, mas assim, é bem passageira. É bem uma coisa bem suportável, totalmente mesmo. E glória a Deus por isso, glória a Deus porque esse ano completou 5 anos, né, que eu bati o meu pé e esse processo teve um fechamento na minha vida. Esse ciclo terminou e claro que outros sofrimentos vieram aí também, né, no meio do caminho, aí no começo do ano teve a questão do aborto, de perder um bebê e foi um outro sofrimento também, foi bem profundo. Ainda é de vez em quando, mas quando a gente tá mais próximo de Deus, a gente passa pelos sofrimentos de uma forma completamente diferente. Eu apanhei muito lá no começo do processo do meu pé, porque eu estava muito imatura ainda. Muito imatura. Eu tinha muita coisa para aprender ainda, muita coisa para entender. Mas depois que a gente aprende, é muito diferente passar pelo sofrimento, né? É muito diferente. Assim como Jesus, eu creio que ele viveu muito tempo na Terra em sofrimento também. E quando chegou o sofrimento nível hard, ele sofreu sim, mas ele passou de uma forma muito próxima de Deus. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Parabéns, amiga. Você tá falando isso pra eu namorar. Foi maravilhoso.
Ai, glória a Deus, amiga, glória a Deus. Sim, é verdade. Gente, como que a gente vai conquistar a paz sem guerra, né? Ninguém conquista nada sem lutar por aquilo. A conquista exige uma luta antes, né, de tudo. Senão não é conquista, é só algo que você recebeu, que você ganhou. De mão aberta, né, de mão beijada, assim. É outra coisa. Mas realmente a paz e as coisas que a gente precisa conquistar é na luta. E pra gente lutar, a gente precisa ser soldado preparado, treinado, forte, né? Amém, gente. Glória a Deus, então. Ó a Pri chegando pro amém. Pri, tá chegando literalmente pro amém, hein? Vou orar agora. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse momento, louvamos ao Senhor porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor fala ao nosso coração, e o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão cheio de amor. Te peço que o Senhor nos ajude, Deus, a entender o que precisamos, às vezes, fazer, Deus, para entrar nesse novo nível com o Senhor. Por mais que tenha medos no nosso coração, Deus, que a gente não permita que esse medo nos paralise, mas que a gente se permita mergulhar, Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que a gente se permita viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, acreditando que o Senhor vai estar conosco, como a gente falou na terça-feira. O Senhor vai estar conosco no meio do fogo, nos ajudando a passar por esse fogo. Nós não estaremos sós, mas o Senhor sabe as recompensas que terão depois de tudo isso, Pai. Que a gente possa aprender a amar realmente o alimento sólido, Deus. A amar, receber diretamente do Senhor as instruções, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, nos guie, Paizinho. Amém, gente? Amém. Essa live vai ficar salva. Deixa eu tirar um print. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E eu também vou colocar, já tô colocando todas as lives, essas 7 lives lá no YouTube, que eu acho que até fica mais fácil de assistir, de vocês compartilharem com as pessoas. Às vezes tem gente que não tem Instagram, né? Aí no YouTube fica mais fácil de compartilhar. Então é isso, gente. Tenha uma ótima quinta-feira, abençoada por Deus, guiada por Deus. E a gente vai se falando aí. Até a próxima, tá bom? Amo muito vocês, principalmente as meninas aqui do meu grupo. Maravilhosas, lindas. Vocês são, ó, firmeza, viu? Beijo.